Olá você, seja bem-vindo a mais um programa. Você está do Aguiar Dev Talks e esse é o programa número 34. Hoje, falar um pouquinho aqui sobre características de um Dev Sênior, né? Muito bem acompanhado aqui com os nossos Sêniors para falar sobre isso. Temos também comigo a Jéssica Natani. E aí, Jéssica, tudo bem com você? Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite aí. E vamos falar um pouquinho, bater um bate-papo sobre Talks, Dev, Sênior, senioridade. E é isso aí. Obrigada pelo convite novamente. Legal, show de bola. Com a gente também aí, pela segunda vez, na terceira pode pedir música, o João Souza. E aí, João, beleza? Fala, Thiago. Tudo bom, pessoal? Fala aí, galera que tá ouvindo a gente. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com a carreira de vocês. Maravilha. E comigo aqui o nosso terceiro sênior, Rafael Peixoto. E aí? Fala, galera. E como eu só venho pela polêmica, eu já só vim pra saber se existe o tal do sênior de 2 anos ou não. Só que pra descobrir isso hoje. Só para não perder o costume. Bom, gente, é isso aí. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Siga lá, Twitter, Instagram, LinkedIn, tudo mais. Também o Aguiar Dev Talks, se você está ouvindo esse programa nas plataformas de áudio e gostaria de ver as nossas carinhas, conhecer um pouquinho mais de perto quem está falando, vai lá no YouTube, esse podcast também é distribuído lá. Se não, tudo certo, pode ficar aí na plataforma de áudio preferida e nos dê o seu apoio. Bom, gente, aqui para começar o papo, a ideia é passar para vocês, talvez não a mais necessariamente a característica mais importante, mas algumas, né, que nós julgamos importantes, né, ao longo da nossa carreira aqui. A gente pode ter percebido, né, até mesmo ter colhido como experiência na nossa carreira ou na carreira de sêniors, né, que nos acompanharam e de alguma forma também nos inspiraram, né? Então a ideia é falar um pouquinho de hard skill e soft skill, né? Não é só também saber codar que só a parte técnica que define um bom sênior, né? Tem outras coisas também. E aí, bom, gostaria de começar aqui talvez pela parte do soft skill, que eu acho que tem sido falado tanto hoje em dia, né? E aí, bom, vou aproveitar e puxar já aqui o gancho da primeira que eu já tinha pensado em falar, que é que na minha opinião, todo sênior deveria, uma coisa que todo sênior deveria estar preparado, né? Não necessariamente, talvez ele deveria ser, acho que há níveis e níveis, né, de você desempenhar esse papel, mas acho que um sênior, ele tem que estar preparado para poder ensinar outras pessoas, até mesmo outros sêniors, né? Ele tem que estar preparado para, na minha opinião, para compartilhar esse conhecimento dele, né? Porque eu acho que se pegar, por exemplo, eu penso muito na geração do meu pai, né, tal, se falava muito que você só tinha valor pelo que você aprendeu, né? E se outra pessoa soubesse o que você sabe, ela tomaria o seu lugar, né? E hoje eu acho que talvez isso ainda exista, não sei, né? Graças a Deus eu não tive esse tipo de problema, ter que lidar com essa situação, mas eu venho, né? Fui pelas minhas experiências, eu venho de uma linha de pensamento aonde eu tenho sim que ensinar as pessoas ao meu redor para que eu não fique preso com aquela responsabilidade e possa aprender outras coisas, né? Possa evoluir também. Então, resumindo aqui, acho que uma forma de fazer com que eu cresça é ajudar que as pessoas ao meu redor também cresçam, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre esse tipo de coisa, se vocês já tiveram algum tipo de problema, né, com aquele sênior lobo solitário que aqui não vou ensinar não, só aquele sênior lá que mexe naquele legadão lá e é isso aí, né? Então, queria saber de vocês aí, talvez para não ter disputa, né, ficar naquele momento de silêncio, deixa aqui, eu deixo. Quer começar, Jéssica? Puxando aí? Pode ser. Sobre soft skills, você diz, né? Sobre esse ponto, né? Isso. No meu ponto de vista, eu acho que um dos soft skills que considero de extrema importância para o desenvolvedor ou desenvolvedora é o ato de saber se comunicar bem. Como saber se expressar, né? Porque às vezes a pessoa pode ser um gênio codificando, construindo soluções, mas ela acaba ficando meio que, como que eu posso dizer, um pouco quieto demais, na defensiva, não consegue se expressar naquilo, não consegue expor as suas ideias, né?
eu acho que a comunicação, ela é um dos fatores chaves para qualquer carreira que você tenha, tudo, para você negociar alguma coisa, para você fazer amizade, para você manter contatos, para você criar relacionamentos. Eu acho que um dos pontos que eu considero muito, além de outros soft skills, é a arte de saber se comunicar. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu não sei se o João tem alguma outra consideração também para fazer. Não, bora lá. Para começar, em cima do comentário do Thiago sobre compartilhar conhecimento, eu tive um pouquinho de contato, não na minha carreira como dev, mas logo quando eu comecei no mercado, e eu estava mais próximo da área de negócios do que hoje talvez a gente chamasse ali de um PM. E na época, eu vivia em um contexto muito... onde as pessoas tinham muito esse comportamento de aprender para si mesmas, não compartilhar com os demais, e se você bateu em algum problema que aquela pessoa já teve anteriormente, se vira, porque assim, eu tive que aprender sozinho, então você corre atrás de aprender sozinho também, sabe? Foi uma experiência bem ruim, talvez isso tenha me feito sair dessa área, sabe? Um pouco mais de negócios, assim, e tentar migrar para algo que não me tratava mal, mas também não me tratava bem, assim, né? Que é a programação. Então, eu conseguia me virar sozinho, estudar sozinho mesmo e aprender por mim. Só que eu nunca tive essa pegada de querer guardar conhecimentos para mim mesmo, sabe? Eu gostava de compartilhar. Na época, eu lembro que o pessoal usava muito o OneNote, sabe? Esses softwares de anotações, assim. Só que a galera tinha cada um o seu, onde eu trabalhava, e o pessoal não compartilhava as notas uns com os outros, sabe? E aí, quando eu cheguei e eu vi essa situação, eu tava como estagiário lá, né? Mas aí chegou o estagiário chato querendo que a galera compartilhasse as coisas. Não, pô, que negócio é esse, sabe? E foi aí que os atritos começaram. Ajudar o coleguinha, onde já se viu isso, João? Que transgressor, menino rebelde. Que coisa... que estagiário querendo quebrar as barreiras, né? Que já estavam estabelecidas. Mas foi por aí, cara. E assim, por sorte, depois de eu migrar para a área de desenvolvimento mesmo, eu não passei por nenhuma situação desse tipo. As empresas onde eu trabalhei, assim, a galera sempre teve uma cultura de tentar se ajudar, tentar parear, assim, compartilhar o que já sabia, soluções e tal, documentações. Então não cheguei a passar por isso depois. Mas eu concordo contigo que é um problema, assim. O dev, quando tem essa vontade de evoluir na carreira, que eu acredito que todos tenham, né? A gente tem que aprender também a ajudar os demais. Nem todos, e eu acho que isso une justamente com o ponto da Jéssica, né? Nem todos os devs têm uma boa habilidade de comunicação. Então, pode ser que o dev consiga muito bem aprender, consiga assimilar bastante conteúdo, mas tem dificuldade, por não ter muito da soft skill de comunicação, de passar isso pra frente, sabe? Mas eu acho que existem várias formas de fazer isso, né? Muitas vezes o dev ele não é bom necessariamente ensinando ali, mas ele pode ser bom escrevendo uma documentação, ele pode ser bom, assim, talvez ele não goste de falar publicamente, mas ele possa ser bom gravando um vídeo. Então eu acho que para você conseguir evoluir assim também, tem de você aprender qual que é a tua forma de se expressar melhor. Às vezes é por escrita, às vezes é pela fala, que nem um podcast que a gente está fazendo aqui, às vezes é num vídeo isolado, ou pode ser publicamente, participando de um meetup, dando alguma palestra. Eu acho que faz parte também da carreira, assim, de você tentar ajudar os demais, e isso também ajuda você a provar o que você conhece, né? Você bota à prova o teu conhecimento quando você vai tentar ensinar para alguém. Eu acho que é uma das melhores formas de aprender, inclusive. É uma das que eu mais adoro fazer. Mas, boa, antes de eu compartilhar só o meu ponto, eu queria puxar o Peixoto aí para dar uma opinião, cara. O que você acha desses pontos? Opa, boa. Eu tava pensando aqui até pelos comentários de vocês todos, e o que me vem na cabeça, assim, é que eu acho que muita gente acha que vai começar a trabalhar com desenvolvimento, ela vai sentar, pegar a máquina dela, talvez o foninho, vai codar o dia inteiro. E acho que pelo menos a minha experiência, né? Pelo menos e olha que eu sou o único QA daqui, tá? Tô no meio dos devs aqui, eu sou o único QA. Eu queria muito de poder chegar ali e ficar fazendo as minhas automações, testando as minhas coisas quietinhas ali. Mas acho que quanto mais você vai subindo ali, né, a senioridade, o que eu vejo mais é que vai chegando muito mais reuniões, você definir coisas, pensar na arquitetura, repassar esse conhecimento. Então, realmente, essa parte de comunicação, essa parte de você
compartilhar aquele conhecimento que você tem para outras pessoas é importante. Porque aí, assim, eu vejo que tem gente que talvez tenha esse medo, né, de compartilhar o conhecimento. Poxa, alguém vai pegar o meu lugar. Poxa, faz ali, tem um monte de tarefa ali que a gente pode passar para uma outra pessoa que está aprendendo, que para ela vai ser super empolgante, que ela vai estar aprendendo uma coisa nova, e você não vai precisar fazer aquilo, você vai ter tempo para fazer outras coisas diferentes também, que são necessárias, e que de repente vão ser até mais atraentes para quem que já está, de repente, ali fazendo sempre aquela mesma coisa ali, aquelas tarefas. Então, acho que faz parte mesmo desse processo ali, e comunicação é importante de todos os níveis, né, de você, tanto falando diretamente, saber se comunicar também ali, às vezes por alguma ferramenta ali, sei lá, o Slack, o Teams ali que a galera usa, passar esse conhecimento, acho que também é um ponto bem legal. Eu fiquei agora... Eu lembrei um ponto também, acho que isso leva à questão de maturidade, né? A maneira como que você se comunica, a maneira como que você demonstra, você quer como que as pessoas te veem, elas podem te ver com um nível de credibilidade maior ou não, né? Tipo, confiar nas suas palavras ou, dependendo do modo como que você fala, não ter tanta confiança. Então, aí que entra a questão de ponto de maturidade do sênior também, né? Como que você vai negociar alguma coisa, como que você vai explicar, como que você precisa convencer alguém de usar determinada ferramenta, ou seguir um determinado caminho, ou alguma outra ideia, né? E pegando esse gancho aí também, né, que a Jéssica falou da comunicação, por coincidência, na data de hoje, né, dessa gravação, teve um vídeo, uma live do Elemar, né, do Elemar Júnior, para quem não conhece aí, um sênior há um bom tempo no mercado, e eu tava vendo, era ali focada para gestores, né, líderes, mas eu vejo o quanto aquilo se aplica, né, na nossa realidade. Eu acho que todo líder, ele já, em algum momento, ele acho que foi um sênior, né, de alguma forma. Não sei se necessariamente é uma fórmula, né, tem que ter sido um sênior, mas é alguém que eu acho que tem competências aonde muitas vezes, né, hoje eu vejo calhando de que um sênior tem que ter. Justamente quem tá falando aqui sobre conversar, né, sobre se expressar bem, e ele falou que em um dado momento do vídeo, ele citou que saber vender o teu peixe, né? Falou, tem muita gente que tem ótimas ideias, mas não consegue convencer as pessoas sobre o valor delas, né? E tem muitos outros, nossa, foram inúmeras coisas que ele falou, mas isso me chamou muita atenção, né? Quantas vezes você vê, e aí tem o fato, né, de ou a pessoa não conseguir convencer, ou também de que às vezes ela não consegue nem iniciar a venda, né? Vamos chamar assim. Ela nem consegue chegar ali porque ela é tímida. Aí vai alguém faz na frente dela, né? Tem essa questão do time, né? Putz, às vezes eu tenho uma ideia boa, mas não adianta eu ter a ideia boa e guardar pra mim. Eu preciso tirar do papel. Se alguém chega e tira na minha frente, poxa, você podia ter sido essa pessoa, você poderia ter sido esse protagonista, né? E às vezes não é nem a questão de, putz, era algo revolucionário, era uma oportunidade que alguém precisava chegar ali, né? Você poderia ter chegado, mas não chegou. Por quê? Porque justamente essa barreira da comunicação. E também um outro episódio que eu lembro aqui da minha carreira sobre comunicação, o quão difícil é quando você tem aquele sênior que é difícil de lidar. Aliás, qualquer papel, né? Mas eu vejo muito isso acontecer na parte do sênior, né? A gente tem aquela premissa, muitos têm essa premissa de que ele acumula o valor dele através do conhecimento, né? E quando ele chega naquele nível, ali quase semideus, que ele pode ditar as coisas, né? Ele pode fazer as coisas da maneira dele, né? As coisas são orientadas à vontade dele, ao invés de serem orientadas à necessidade, né? Eu lembro de um episódio, essa mesma pessoa, que eu não vou citar o nome, uma vez ela atualizou a versão do framework, né, de projetos, de N projetos, porque simplesmente, putz, era uma versão nova, vamos atualizar. Era isso, ele achou uma boa ideia e foi lá e atualizou e não falou com ninguém. Por quê? Porque ele era o sênior lá e papapá. Tinham outros sêniors, mas ele se achava meio que a última bolacha do pacote. Ele foi lá e atualizou. Só que isso gerou incompatibilidade com outras coisas que ele nem sabia que existia. Mas era o sênior, né? E aí ele teve, eu lembro de uma conversa muito difícil que teve lá no meio de uma sala, quando ainda era presencial. O chefe, né, o líder lá chegou e falou, olha, cara, por
por que você fez isso e tal? Lá, ele tá todo mundo ouvindo a conversa, né? E ele falou, não, porque tinha que atualizar. Mas por que você atualizou? Não, porque é melhor. Como assim? Entendeu? Não. Porque é melhor. Então, aí ele falou, não, cara, gerou problema nisso, isso. Aí ele tentou dar um somebody love ali. E no fim das contas ele falou, não, cara, volta pro que era antes, né? E esse é o ponto. E essa mesma pessoa, aí você vê como a difícil comunicação pode gerar um estresse dentro do time, né? Essa pessoa que era difícil de comunicar, essa mesma figura que eu tive a sorte de cair no time dela, todo mundo do time, a infeliz situação, ela era a pessoa que tinha mais conhecimento de um certo projeto ali que estava acontecendo, e a gente estava num time. E só que ela era a pessoa mais difícil de conversar. E quando a gente precisava de ajuda, ela era a melhor pessoa para tirar ajuda, para conseguir ajuda ali e tirar as dúvidas. Só que ninguém queria falar com ela. Todo mundo preferia falar com um coleguinha que ele era mais fácil de lidar, conseguia, tinha um relacionamento fácil, mas ele não tinha um conhecimento, não digo nem técnico, mas de negócio, de história, de saber o que estava por trás do projeto. Então, por mais que ele tivesse boa vontade, ele talvez ia penar tanto quanto quem estava pedindo ajuda, ou no caso eu, né, estava pedindo ali ajuda e ia penar tanto quanto eu, porque ele não conhecia, ali não estava relacionado necessariamente com capacidade técnica, né, todo mundo ali era altamente competente para resolver aquilo, né, mas tinha esse background que só quem passou por aquilo poderia ajudar. E aí qual é o grande ônus disso aqui, né, é que o coleguinha que era legal, ele acabava sendo sobrecarregado, porque ninguém queria falar no cara chato. Se o cara chato fosse um pouquinho mais legal, a gente resolveria o problema mais rápido. Só que toda vez que ia falar com esse cara, era sempre uma dor, era sempre difícil. Você saía com raiva e você saía se sentindo burro. Porque, tipo assim, o cara, tipo assim, beleza, ele era um seniorzão, mas você também não nasceu ontem. Mas o cara te tratava como se fosse, tivesse começado ontem. Tipo, você perguntava um negócio pra ele, mas isso aqui, como assim? Ou você falava assim, não vou fazer isso aqui. Ele, não, isso aqui não precisa, isso aqui é besteira. Tipo, ele sempre falava com você de uma forma que te colocava pra baixo, sempre te deixava embaixo, sabe? Não era um papo legal. E você via, e eu sentia que muitas vezes, depois analisando, às vezes não era nem questão de ele querer fazer. Ele já fazia tanto isso que era o normal dele. É assim que ele falava com as pessoas. Já passei... Assim, eu tô na área mais ou menos há 8 anos. Eu não passei por tudo ainda, mas já passei por... Conheci vários tipos de pessoas, vários tipos de projetos. Diferentes gestores, então... Lógico, acho que no começo... acho que até pro João também tá um tempo aí pra vocês... o começo que eu tava como estagiária, desenvolvedora júnior, então eu tive que engolir muito sapo. Às vezes ouvia coisa, achava que era certo, mas será que é coisa da minha cabeça? Não vou recorrer, não vou bater de frente, né? E acho que as coisas mudaram. Eu não vou dizer, tudo bem, foi ruim, mas acho que essas dores, essas cicatrizes me fez me tornar uma pessoa melhor também. Pude aprender com aquilo, mas não que isso sirva pra você poder aprender também, né? Mas, infelizmente, eu tirei uma situação boa, tipo, o que eu pude aprender com esse, né? Me tornar um pouco mais cascuda com essas dores, que eu posso utilizar esse nível de maturidade, né? Mas acho que agora as coisas estão bem melhores, as pessoas estão compartilhando mais, falando mais, melhorando essa forma de entrega, de compartilhamento também, né? Eu acho que é um equilíbrio das coisas, né? Tem muito aquela frase batida da guerra difícil, guerreiro forte, né? Então, quando você tem uma pessoa desse jeito no teu time, querendo ou não, você vai precisar se fortalecer, correr atrás de muito mais coisa pra, né? Poxa, o cara é muito difícil de comunicar, é difícil de pedir ajuda e tudo mais, então muitas vezes você vai querer correr atrás sozinho. E pode ser que o fato de você correr atrás sozinho acabe estimulando mais seu crescimento, seu aprendizado e tudo mais. Mas eu acho que é um equilíbrio, né? Você aí que tá na posição de liderança ou de alto nível técnico, vamos dizer assim, tem que pensar também que você não precisa ser esse cara carrancudo só para deixar o teu time melhor, sabe? A ideia é que você consiga, ao mesmo tempo, ajudar o pessoal e fomentar o crescimento deles. Eu acho que um dos pontos aí que constrói em cima dos que já foram comentados aqui de soft skill é você tentar construir esse limiar teu, de entender até onde você deve estimular que a pessoa pesquise mais um pouquinho, falar, olha, mas você já deu uma pesquisada sobre isso antes de vir pedir aqui essa ajuda, perguntar para mim antes de eu te dar o caminho? Se não, tenta dar uma pesquisada lá, dá uma olhadinha na documentação, o negócio é fácil de entender e tudo mais, sabe? Você pode tentar direcionar a pessoa
sem ser esse cara que simplesmente dá o corte e fala, não vou te ajudar. Isso daí é ridículo, o negócio que você tá perguntando. Você devia saber, alguma coisa do tipo, sabe? E você também não pode bloquear, por exemplo, alguma entrega, porque a pessoa travou. Pô, você viu que o cara tá pesquisando, o Júnior, o Pleno, por exemplo, ele tá pesquisando, ele tá correndo atrás, mas ele não tá conseguindo chegar no negócio. Você vai chegar pra ele e falar, pô, não, isso daí você já devia saber, você devia fazer sozinho, dá seus corre. Não, cara, você tem que saber o momento certo também de estender a mão e o momento certo de deixar a pessoa seguir sozinha, sabe? Um ponto, acho que é importante para uma pessoa que está nesse nível que a gente está falando de senioridade, é a pessoa entender que nem ela, tipo, é a pessoa que vai saber tudo, vai ter que correr atrás de muita coisa, então, né, você também tem que ter essa consciência para não cair na famosa síndrome do impostor e achar que você não é realmente o sênior, né? Então, o sênior também vai ter que procurar, vai ter que dar os seus Googles, Stack Overflow, aí dar seus corre, né? E da mesma forma ajudar as outras pessoas e entender, inclusive, que outras pessoas, às vezes, até em níveis júnior, de repente, pode ensinar alguma coisa. Tem que ter essa humildade também para aprender com eles. Eu lembro de uma vez eu estava mentorando uma pessoa ali num esquema de automação e eu expliquei para a pessoa como que funcionava um determinado ali sistema do negócio que ela precisava fazer e a pessoa me fez uma pergunta assim, mas por que eu não posso fazer de um outro jeito aqui? Tipo, na hora que aquela pessoa me falou aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, nunca tinha pensado desse jeito. Vamos tentar? Vamos tentar fazer junto desse jeito que você tá falando? Acabamos descobrindo que não dava e tal, e aí isso abriu pra gente pesquisar mais e entender por que daquele jeito não funcionava, porque era uma coisa que fazia muito sentido, e eu nunca tinha pensado daquele jeito. Então, assim, a gente aprendeu junto alguma coisa. Então, tipo, por mais que a pessoa esteja começando, ela pode ter tido um insight, pode ter tido alguma experiência ali que já levou ela a ter algum conhecimento específico que você não tem. Então, acho que é importante também para a pessoa sênior aí pensar nisso. Eu não sei tudo, e posso ainda também, inclusive, aprender com quem tá ali começando, com quem não passou por tudo isso. Eu acho isso, assim, bastante importante. E aí ter paciência com quem, né? A gente também já esteve ali nessas fases ali. Então, às vezes a pessoa abre uma PR, você vê um código que fala, putz, olha, esse código aqui tá ruim. Mas você não vai falar assim, nossa, que código porcaria. Não, você vai explicar, ó, você poderia fazer desse outro jeito. Tem assim, trabalhar um pouco essas maneiras, até pra motivar a pessoa entender, né? Ah, por que tem que ser assim? Ah, porque eu quero. Aí ninguém aprende nada, não resolve. Você vai ter que acabar resolvendo pra pessoa, a pessoa vai ficar desmotivada. E aí, quem ganhou com isso? Ninguém, né? Então acho que tem um pouco dessa questão também que é importante de trabalhar ali, né? A questão da senioridade. E engraçado isso que você falou, Peixoto, porque é engraçado como dentro do sênior há tipos de senioridades, né? Até também o que eu quero dizer, né? A gente fala, pô, esse cara tem 10 anos, né, na área, ele tem que saber tal coisa, né? Como que ele não sabe tal coisa? Mas vamos supor que você tem 10 anos de senioridade trabalhando com um tipo de arquitetura, atendendo um tipo de solução, um tipo de produto. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você sempre trabalhou ali dedicado a uma plataforma desktop. O que hoje em dia talvez não seja... eu acho que o mundo está muito em cima de web, depois mobile, né? Mas vamos pôr aqui desktop. Que é o que eu, por exemplo, hoje trabalho. Estou trabalhando em cima de uma plataforma desktop. O que era algo que eu só tinha me preocupado, eu tinha que me preocupar com certas coisas que hoje eu tenho que voltar a me preocupar no início da minha carreira. Então passei por anos sem trabalhar com coisas desktop, então, e eu tenho aí mais ou menos 10 anos, e eu ser julgado por não saber conhecimentos específicos de uma plataforma desktop, né? Mas você é um sênior. Eu falei, opa, mas espera aí, eu sou um sênior, mas eu não trabalhava com isso. Poxa, é tão grande esse limiar de stacks, produtos e soluções. Às vezes você é um sênior, né, ali, conhece bem aquilo ali, mas você tá, mesmo sendo sênior, às vezes você tá dentro de um nicho, né? E até é engraçado, Peixoto, você falou aí, né, que eu também sempre tomo cuidado pra não ficar falando, pô, esse código aqui tá uma bosta, né? Sempre toma cuidado, porque assim, quantas vezes a gente olhou pro próprio código daqui 6 meses e achou que, mano, como é que eu fiz isso, né? O código bom de hoje às vezes é o zoado de amanhã, e provavelmente foi você que fez, né? Tomar cuidado com isso, né? E até também acho que
acabando entrando um pouquinho aqui na veia técnica, eu lembro de um dia, uma vez que eu estava trabalhando num lugar, aonde demorou eu entrar um pouquinho assim, às vezes, vamos dizer assim, em trabalhar com stacks que estão mais na tecnologias ali, que estão mais em alta, né? Ali, mais popular aí dentro da bolha dev. E eu lembro uma vez que tem um framework, né? Para quem não conhece aí, eu trabalho com C#, tem um framework para acesso a dados que chama Entity Framework. E até então, eu não tinha trabalhado em nenhum projeto, apesar de ter trabalhado com .NET, eu não tinha conhecido nenhum projeto, nem assim, só a nível acadêmico. Ali eu fiz um curso, porque eu sabia que putz, isso aqui é importante e tal, mas nunca tinha trabalhado necessariamente com Entity Framework para acesso a dados. E aí uma vez eu tava pedindo ajuda para um cara, né? Ele era meu líder. E toda vez que acontecia, eu pedia ajuda pra ele, né? Porque, putz, eu tentava ali me virar, mas quando eu via que já tava um tempinho enroscado, eu falei, putz, eu pedi ajuda ali, né? Que já tá demorando. E aí pediu ajuda. Aí uma vez ele me perguntou, e eu via que ele me dava respostas do tipo, claro, lógico. Ele falava assim, caramba, claro, lógico? Como assim, claro, lógico? Né? Ficava sem entender, mas eu falei, fica na minha. E aí até um dia ele me perguntou, falou, cara, mas aí você, como que a gente chegou na pergunta? Mas eu falei, cara, nunca usei Entity Framework, por isso que eu tô te perguntando, né? Aí ele falou assim pra mim, cara, você não usou Entity Framework? Bem que citou, assim, ó, imagine, mas você não usava Entity Framework? Você usava o quê pra acessar a dados? Eu falei, nossa, só existe Entity Framework, né? Eu falei, não, cara, eu usava... Absurdo, né? Não, como assim? Tipo... Quase só faltou ele botar um monóculo e uma cartola. Tipo, como assim o senhor não trabalha com Entity Framework? Eu falei, é um lorde, né? Eu falei, não, cara, eu trabalhava num projeto. Os caras criavam uma proc no banco e a gente invocava a proc. Era isso. Resolvia o problema. Existem outras formas, melhores, piores, não sei, mas era o que eu usava, entendeu? E fui julgado pesadamente por isso, né? Complicado. Eu queria só pegar esse ponto que tu falou com relação a tempo, produto, por exemplo. Eu já trabalhei numa empresa em que vi pessoas estarem 10 anos naquele mesmo projeto, naquela mesma empresa. Tudo bem, tem a questão de nível de senioridade, né? Mas acho que tem um ponto a ser ressaltado também, que aquela pessoa, quando ela for pro mercado de trabalho, ela vai se deparar com ambientes, seja a parte técnica ou não técnica, ou fluxo de trabalho, que vai fazer com que ela não esteja naquele mesmo nível. Já vi isso, muitas pessoas sendo contratadas de uma forma, como posso falar, regrediu, né? A parte de nível, seja sênior for para pleno, porque ela ficou muito tempo naquele projeto, então ela era sênior naquele produto. Então ela entendia muito bem daquele negócio, conhecia muito bem do fluxo da empresa de trabalho, das coisas, mas quando ela foi pro mercado de trabalho, estava muito desatualizado. E isso não tô nem falando de ferramenta, de linguagem, essas coisas, mas em questão de fluxo de trabalho, com a parte de tecnologia, o conhecimento, essa parte Então, acho que tem esse ponto a pegar. Então, pode ser uma coisa boa você ficar muito tempo na empresa, mas também pode ser uma coisa boa se você não está atualizado, né? Aí você vai voltar pro mercado e fica meio... Esse ponto também, só ressalve. Cara, outra soft skill que eu acho que é importante, foi até citada aqui, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, é justamente a parte de saber a hora de pedir ajuda, que a gente comentou algumas vezes, né? O Thiago falou ali que quando ele enxergava que ele estava muito tempo parado em alguma tarefa ali, ele ia cedir ali o líder dele nesse momento para pedir uma ajuda ou conseguir desvencilhar. E eu acho que um fator que é muito relevante, que diferencia todos os níveis, do júnior pro pleno você já sente diferença nisso, e do pleno pro sênior você sente uma grande diferença nisso também, é justamente esse ponto. Em que momento que eu vou acionar outras pessoas do meu time, porque eu não consegui sair de algum ponto, e em que momento que eu devo continuar correndo sozinho, sabe? E eu sinto que a gente tem o problema justamente contrário, que muitas vezes os sêniors, por estarem há mais tempo fazendo aquilo, perdem um pouco a mão do momento de chamar alguém para parear, porque não tá enxergando alguma coisa ali, algum probleminha no código, porque acho que não, eu já tô há muito tempo fazendo isso, eu consigo me virar sozinho. Cara, eu me pego fazendo isso com alguma frequência, sabe? Então, não, pera, respira fundo, ó, chegou o momento. Você achou que não tinha chegado, mas ele chegou.
Pede alguém pra vir junto contigo. E às vezes é alguma besteira, cara. Pra você que já tem mais tempo ali programando, pode ser que você esqueceu aquele ponto e vírgula lá que você não tá enxergando e tá dando problema na hora de rodar a parada, sabe? E às vezes a pessoa que vai vir ali com a mente limpa, cara, e isso daí não tem nada a ver com senioridade, velho. Às vezes você pega uma pessoa que tá programando há pouco tempo, mas por ela não tá tão vidrada no mesmo ponto igual você tava ali, ela consegue enxergar aquela falha que você não pegou, sabe? Então eu acho que essa questão de você, do júnior, que às vezes acaba pedindo ajuda muito cedo, pro pleno, que é o cara que já vai começando a ganhar um pouquinho mais de malandragem ali, jogo de cintura pra saber, não, ó, isso daqui realmente eu não domino, é hora de eu pedir, ou então não, isso daqui tá tranquilo, eu vou seguir sozinho. Até o sênior que às vezes perde a mão do momento que ele deveria parar de caçar sozinho e ver se os colegas podem ajudar, é um ponto que eu sinto muito essa diferença. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, se eu fico muito tempo assim, mas se eu perco um tempo razoavelmente que eu acho que demorei pra resolver alguma coisa, cara, eu penso 2 vezes e falo, alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui porque eu não sei. Eu acho que é importante essa questão de humildade, você falar, putz, não sei o que é isso, nunca vi na vida. Ó, tentei, mas não rolou, alguém pode me ajudar? Porque esse tempo que você perde, se achando que você vai superar aquilo, ou querendo te provar alguma coisa, já pararam pra pensar que pode ser o tempo que tá bloqueando uma feature, alguma coisa que tá barrando o seu time inteiro? Eu já pedi ajuda pra pleno, pra júnior, quando... Acho que nós somos humanos, né? E acho que só em TI que a gente coloca essas coisas meio birabolantes de que temos o cérebro super, hiper utilizando mais do que todo mundo. E acho que só na TI que eu vejo essas coisas de, não pode pedir ajuda, eu fico meio assim. Porque outras áreas é comum, né? Você vai ver o estagiário, o sênior, pleno, um especialista, o CEO pedindo ajuda, por que né? Eu acho que isso aí é a maior besteira, tipo, não sou sênior. Não, deu aqui, me ajuda aí. Levanta a mão, fala assim, alguém, vamos fazer uma sala de guerra aqui, porque tá rolando, não sei. Não sei o que tá acontecendo, não faço a mínima ideia. Já pesquisei no blog, mas me ajuda aí. Eu concordo totalmente com a Jéssica, assim, acho que se tá demorando ali, levanta a mão mesmo, não importa ali se eu tenho que chamar. Eu só queria colocar uma outra coisa nesse ponto aí, que eu tava pensando aqui, que eu vejo muito isso quando outros seniors me pedem alguma ajuda, e o que eu busco fazer também quando eu busco alguma ajuda de alguém, de que principalmente os mais júniores assim fazem. Muitas vezes quando eu vejo algum júnior vem pedir, né, sei lá, eu trabalho com testes, então às vezes a galera quer testar um negócio, quer resolver e não tá conseguindo fazer um código ali de uma determinada automação, né? E bom, eu não tô no contexto ali, às vezes, da tarefa que a pessoa tá fazendo, não sei o que. A primeira pergunta que eu sempre faço, mas o que você quer resolver com esse teste, né? E muitas vezes a pessoa não tem a menor ideia, né? Ela quer fazer o teste, mas ela nem sabe por quê, né? Então, eu acho que isso também diferencia um pouco, né? Se você já sendo, acho que você já tem um pouco a mais de experiência, até na hora de pedir ajuda, você já chegar ali talvez com mais informações ali do que você está querendo resolver, qual que é o problema específico, já vê, né? Porque muitas vezes a pessoa que está começando, ela não tem nem a noção direito do qual que é o problema ali, né? Não sabe o que ela quer, né? Não sabe o que ela quer. Então isso também é importante ali, trabalhar para, né, você que quer virar um sênior, você que já é um sênior, ali também trabalhar isso, de como que você passa as informações aí no momento que você está com dúvida. Né? Tipo, você não sabe um determinado ponto, mas tipo assim, o que você estava querendo fazer? Por que você está tentando resolver daquilo? O que você já tentou? Você trazer mais informações que também vai ajudar outra pessoa, né? Que vai ajudar. Acho que é um caso aí interessante, que eu já passei várias vezes por essas situações aí. O que vocês acham? Eu acho que o sênior, ele por ganhar tanta confiança, é igual aquele motorista, sabe? Que ele, não dirijo há 10 anos, eu posso andar a 80 km acima do limite e tô arrebentando, sabe? Não, eu falo com o maior orgulho no peito. Não, fiz uma curva ali, mano, o carro quase capotou. Eu falo, não, muito bonita. Não, isso tirou a carta ontem? Não, faz 10 anos que eu dirijo muito. Eu falei, dirige muito, parabéns. Então, é o excesso de confiança, né? E o que a Jéssica falou, né? Que pedir ajuda... Tipo, precisou de ajuda? Peça. Né? Essa história de, tipo, o sênior, eu falo, e principalmente eu comentei aqui, né? De saber compartilhar o conhecimento, né? Porque realmente um sênior espera-se que ele
tem um certo nível, né, de conhecimento ali agregado, mas isso não significa que você também não possa aprender, não possa, né, pedir ajuda. O sênior pede ajuda também, né? E vai bem de encontro. Eu acho que é algo esperado de um sênior é que ele, mais do que os outros, saiba exatamente quando pedir ajuda. É justamente, não é que ele não pede, é que ele sabe quando pedir, né? É diferente, né? Exatamente a régua que o João colocou foi bem interessante. O Júnior, às vezes, pede demais, né? Ali não tenta, meio que um pouco ansioso por concluir, então ele usa as cartas que ele tem. Qual é a carta mais fácil? São as pessoas. Então, fulano, me ajuda com isso aqui, tal, né? Pra resolver e tal coisa. O pleno começa a ganhar a malícia, que nem ele falou, achei legal isso aí. E o sênior se acha o semigode, não precisa de ajuda, eu sei tudo, né? E às vezes, e aí o que a Jéssica também falou, em questão do time, né? A gente falou muito do tempo para pedir ajuda, né? Espera-se que o sênior tenha esse feeling de saber quando pedir ajuda, porque a gente não tá falando, pedir ajuda não se trata de potencial, né? Você pode sim chegar naquela solução. Só que se você chegar daqui a 6 horas, daqui a 8 horas, daqui a 2 dias, não adiantou você ter chegado lá. Então, por isso que estamos em equipe, para que a gente possa chegar no objetivo o mais rápido possível. Né? Putz, se eu chegar no negócio, comecei a tarefa no início do dia, vamos pular 9 horas, teve a dailyzinha ali e tal, saí da daily, peguei a tarefinha até a hora do almoço, sei lá. Enrosquei, senti que não tá rolando, cara, na volta do almoço eu já tô pingando a galera, mano, tô com dúvida aqui, bota ali no chat, ó, tentei, hoje mesmo aconteceu isso, tava lá com problema, tinha instalado o negócio, gente, tô com uma treta ali, ó, vocês já viram, já aconteceu esse erro comigo, quando aconteceu, tinha sido isso, eu tentei, não deu certo, alguém já passou por isso, sabe me ajudar? Aí a galera foi pingando e tal, e aí acabou que eu mesmo consegui resolver por mim, mas graças a ter mudado um pouco o foco, até o que o João falou, ter mudado um pouquinho o foco para pensar no que eles estavam falando, e quando eu voltei eu falei, caramba, não tinha pensado nisso, e aí deu aquela refrescada, resolvi. Então, pedir ajuda, né, até a teoria do patinho de borracha aí também, né, pedir ajuda do patinho de borracha, do Rubber Duck, também ajuda, né, só de você tá falando o problema, quantas vezes você chegou na solução só de explicar o problema? A pessoa nem falou o negócio direito e você falou, não, obrigado, valeu. Eu até brinco, né, quando alguém vem me pedir esse tipo de ajuda e acaba chegando na solução, eu pego e falo assim, pô, quando for assim, mano, traz mais desses problemas aí que eu te ajudo com o maior prazer. Não, pois é. E assim, eu acho que um ponto que é relevante, não só a questão de timing, claro que o timing é um dos mais importantes, mas também a complexidade do que você vai produzir. Que eu acho que um dos principais problemas do sênior é conhecer demais. E às vezes você tende a, numa situação hipotética como essa, de você ter um problema e não saber necessariamente como resolver, ir por vários outros caminhos e testar soluções que são de uma complexidade mais alta, sendo que muitas vezes você não enxergou um caminho simples ali, por estar, às vezes, vidradão, ou por não estar com cabeça no dia, você não enxergou uma alternativa para aquilo mais fácil, e você acabou desenvolvendo uma parada mais complexa, talvez porque você já aplicou em outro contexto, ou porque você viu algum outro cenário semelhante, e você deixa de produzir uma solução mais simples para produzir algo mais complexo e que resolve o problema. E aí, bom, o que é bacana da gente ter processos, como a gente falou, de pull request, de code review, é que você pega isso. Muitas vezes você vai pegar uma solução como essa. Eu adoro dar pitaco na solução dos outros, assim, então muitas vezes eu vejo esses negócios assim, reinventando a roda absurdamente para um negócio que você fala, pô, não, mas dava para ter feito um pouquinho mais simples aqui. Aí é o momento que eu gosto de dar esses ajudas e agrega para as pessoas também. E um negócio legal que o Thiago comentou, que ele deu um exemplo, né, de tempo, assim, se às 9 horas da manhã eu tive alguma coisa e até meio-dia eu não consegui resolver, eu chamo o pessoal. E aí eu queria trazer, porque eu tive uma experiência muito bacana estabelecendo alguns combinados assim com um dos times que eu gerencio hoje, porque o pessoal tinha um pouco dessa dificuldade de saber o horário de combinar. E aí o que eu achei engraçado é que bateu justamente o que a gente combinou, foi 3 horas, assim. Você pegou algum problema, você sinta-se livre para se esforçar, para correr atrás e tudo mais. Só que se depois de 3 horas você não encontrou uma solução, provavelmente você já está impactando o andamento das tarefas. Então, já levanta a mão, joga no canal da equipe, chama alguém que você tenha mais familiaridade ali para conversar e traz esse seu ponto. 3 horas foi só um valor médio, tá, gente? Mas assim, se você júnior, pleno ou até sênior que está ouvindo a gente, não tinha nenhum parâmetro, eu acho que você pode tentar seguir por esse, sabe? Se você
gastou mais de meio dia, mais de metade de um dia útil ali, sem conseguir caminhar com alguma coisa que você está tocando, provavelmente isso daí já vai impactar alguma coisa na sprint que você está trabalhando, sabe? Principalmente falando de sprint se você trabalhar com metodologias ágeis, né? Mas, de qualquer forma, é um parâmetro legal. Pode ser um pouco menos se você achar que não está vendo luz no fim do túnel. Pode ser um pouco mais se você achar que tem uma hipótese ali que está quase sendo validada. Mas seguia mais ou menos desse jeito que eu acho que é sucesso. É uma boa métrica. Mas acho que essa ideia é legal de determinar um tempo. Tipo, tentar mais um pouquinho, mais umas 2 horas, se não der certo, tem que chamar alguém. Bom, legal, gente. Agora virando um pouquinho a página, indo para o lado um pouquinho mais técnico, né? Eu queria puxar aqui de vocês, ver o que vocês acham, né? Eu tava pensando, refletindo aqui sobre coisas que um sênior deveria saber, né? Claro que em níveis, né? Também calha muito da experiência do projeto, que a gente já conversou aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que às vezes, porque é tanta coisa que a gente tem que lidar no dia a dia, ao longo da carreira, que eu acho que é natural com que às vezes você pode calhar de você não lidar tanto com aquilo no dia a dia, né? E introduzindo tantos conhecimentos novos, você acaba às vezes esquecendo um conceito ou outro. Putz, você tá ali numa linguagem, um nível de visibilidade, quanto que funciona. E dentre tantos conceitos, né? Um que às vezes até eu de tempos em tempos vou dar uma olhada em alguns pontos ali específicos, né? Dentro de orientação a objeto. Né? A gente fala, putz, um sênior, ele tem que saber de orientação a objeto, sabe? Tem que ser acho que um manual de cabeceira ali, que é algo que, putz, sendo bem feito, cara, serve para tanta coisa, sabe? Dentre tantos outros princípios que aí eu acho que a gente pode citar depois mais para frente, que vão fazer uma diferença na carreira, eu acho que saber ali de uma forma madura a orientação a objeto resolve muito problema, porque se você não souber, você vai inventar problema com a orientação a objetos, né? Porque eu já vi às vezes, putz, a pessoa usando a orientação a objeto para tentar resolver um problema, mas, putz, não estava usando da forma correta, né? Imagina você tentar apertar um parafuso com um martelo. Pô, o martelo é muito bom, mas não é para apertar um parafuso, né? Ele serve para outra coisa. Então foi mais ou menos isso, né? Eu vi ou às vezes enfim, eu acho que é muito disso, de tentar usar a ferramenta certa, mas do jeito errado, né? E sobre revisitar também alguns conceitos de tempos em tempos, né? Que nem, putz, tanta sopa de letrinha, não sei vocês, né? Mas, por exemplo, se eu parar aqui, eu trampo muito com back-end, né? Mas se eu parar aqui e vejo muito banco de dados, muitas vezes, né? Mas fiquei um bom tempo trampando só com API, não acessava mais, eu não era mais o dono do banco. Eu tinha que consultar a API de um terceiro, de um outro time, e a API desse time que acessa o banco, eu não tenho acesso, né? Então, alguns conceitos de banco, às vezes eu esqueço. Por exemplo, a siglinha do ACID, né? Atomicidade, não sei o que, lá. Eu não lembro agora para falar para vocês, porque é um assunto que, às vezes, quando você se distancia um pouco, você até sabe que existe, é até bom, normalmente vai ser assim, eu acho, né? Você sabe que existe, sabe para que serve, mas, às vezes, no detalhe, você não se lembra. Então, é legal você dar ali uma revisitada, até para refrescar esses conceitos. Então, queria saber o que vocês acham disso e quais alguns outros conceitos também que vocês têm em mente que é importante um sênior ter ali, talvez como um manual na cabeceira da cama. Teste. Importante. Falei isso aí correndo. Não rouba o meu ponto, Peixoto. Teste de unidades, né? Mas acho que tem vários, né? Se a gente for desmembrar, tem vários pontos, mas acho que um dos pontos mais importantes que a gente, pelo menos até quanto tempo que eu tava procurando alguém para o meu time, era essa pessoa tinha um bom conhecimento em, como você falou, orientação objeto, que no caso você vai acabar usando um designer patterns, orientação objeto, você acaba meio que fazendo abstrações, né? E acho que conhecimento em arquitetural, sabe? Ter o conhecimento arquitetural, por que eu tenho que usar isso, como que eu vou fazer isso, como que vai ser feita essa integração, por que a gente está usando essas ferramentas. Então, a aplicação como um todo, pensar na arquitetura como um todo, independente se for linguagem orientada a objeto, independente se for linguagem funcional, eu acho que o sênior tem que ter essa
esse nível de conhecimento em arquitetura muito bem nivelado, sabe? Muito bem saber quando usar e que ponto usar, que aí acho que é um dos pontos também. Não sei se o João concorda, mas entre vários, né, acho que é um dos principais que eu vejo. Sim, inclusive o ponto que eu queria trazer é relacionado com isso que vocês comentaram, que envolve base de código, envolve conhecer sobre a arquitetura de software, que eu coloquei aqui como foco em qualidade de software. Então, o que eu sinto, e aí pode ser que seja algo um pouco mais da minha área de atuação com a linguagem que eu trabalho, tá? Porque eu trabalho hoje com JavaScript em um contexto em uma empresa que trabalha com microserviços, todos utilizando o Node.js. E eu tenho um pouco da impressão, por favor, devs Node.js, não se ofendam com isso que vocês vão ouvir agora, mas eu tenho a impressão de que o dev Node, ele dá uma relaxada um pouco, porque a linguagem é muito permissiva. Ela deixa você programar numa pegada um pouco mais funcional, ela deixa você programar orientado a objetos, se você quiser. Você não precisa necessariamente seguir um padrão de design ali, que nem o Thiago comentou sobre orientação a objetos, ele falou sobre, a sopa de letrinhas, a gente já falou alguma coisa sobre o Entity Framework, não sei o que lá. Eu vejo que o contexto, por exemplo, que eu já trabalhei um pouquinho, com o C# ali do .NET, ele te direciona, não que ele te obrigue, mas ele te direciona, e a comunidade também, para você trabalhar com aquela estrutura de pastas do DDD, você segmentar o seu código em algumas camadas, você fazer injeção de dependências, você utilizar as suas classes ali sem utilizar diretamente a implementação, mas as interfaces. Então, esses padrões de inversão de controle, de injeção de dependências, de você utilizar... ai meu Deus, vai me fugir agora o nome do padrão, mas composição ao invés de herança. Então, algumas boas práticas de desenvolvimento, algumas linguagens parece que te sugerem, ou elas meio que já te direcionam nesse caminho, enquanto o Node não faz isso. Ele é muito permissivo. Então eu sinto que às vezes os devs dão uma relaxada em estudar sobre práticas, ou muitas vezes eles vão ver livros que são muito populares na comunidade de desenvolvimento, assim, como o Clean Architecture, como o Clean Code, e vão ver com maus olhos. Fala, não, esse daí, os exemplos ali são em código, tá tudo em Java. Pra que eu preciso aprender esse negócio aí? O que vai me ensinar um livro como esse? E você acaba deixando o seu código, querendo ou não, se você não segue nenhum dos padrões, se você não segue nenhum design pattern, nenhuma quebra de camadas, assim, uma inversãozinha de controle ali que vai facilitar um teste automatizado, você escreve um código que provavelmente vai ser mais macarrônico. E vai ser mais difícil de testar. E vai ser mais difícil de dar manutenção. Então, o que eu sinto dificuldade é pegar devs hoje que tenham experiência em qualidade de software como um todo. Então, você falando da disciplina no ponto de eu saber do início projetar pensando em interdependência entre camadas da minha aplicação, em lógica que é mais direcionada para o domínio das regras de negócio, separada da lógica que é direcionada ali para interfaces de comunicação externa, ou que o Thiago estava comentando, acesso ao banco de dados. Então, se você minimamente conseguir separar uma classe ou seu conjunto de funções, que quer que seja, que acessam o banco, que recebem chamadas HTTP, por exemplo, da camada que calcula as coisas, que valida regras, que valida propriedades ou coisas do tipo, você já está trabalhando um pouco mais orientado a desacoplamento, e você já vai conseguir produzir um código um pouco mais fácil de dar manutenção depois. Então, o que eu acho que é interessante, assim, Dev, você está querendo subir na carreira? Ou então, o que eu falei aqui para você soou maluquice? Você ficou perdido na sopa de letrinhas que eu falei aqui? Tira um tempinho, anota essas paradas e dá uma lida. Ou então, quer uma recomendação bacana? Pega esses 2 livros que eu comentei, o Clean Architecture e o Clean Code, por exemplo, e dá uma lida neles. Não precisa decorar tudo, mas pega algumas coisas que vão servir de base para você aplicar na sua linguagem. Não é porque você está programando em Node com uma pegada um pouco mais funcional que você não pode tirar proveito de padrões como inversão de controle. Eu tô falando muito por dores que eu passo no dia a dia, tá, gente? Tanto na etapa de recrutamento, quanto no momento de desenvolvimento. Muitas vezes eu tô próximo dos times ali, então parte de refinamento técnico, ou na hora da gente, dar uma lida num código para eu direcionar a galera. Às vezes eu tô pareando com alguém, porque hoje eu não codo tanto. Mas ver um código que a gente, por exemplo, tá querendo remover uma API HTTP dele,
para passar a fazer esse cara consumir mensagens de um tópico no Kafka. Ou como é sofrido. Que coisa triste, assim, do acoplamento ali, que a parte de leitura, de recebimento da request, tipo, a gente pega a request e você vê que ela tá esparramada em várias funções, assim, puxando coisa da request, jogando coisa na request e tudo mais. E aí você tem lá a parte que insere no banco, lendo coisa direto do objeto da request. Ou então, você quer, sei lá, ampliar alguma funcionalidade ali do negócio, e você necessariamente vai ter que ler 200 milhões de arquivos para saber qual que é o impacto que fazer essa ampliação da funcionalidade ou remoção de alguma API vai impactar ali no código, sabe? Então, se você aprender algumas práticas que são bem difundidas no meio, você com certeza vai conseguir aplicar muito bem. E aí, já para puxar o gancho do Peixoto, que eu sei muito bem do que ele vai falar, dos pontos que está muito dentro de qualidade de software, que eu julgo como fundamental também para um dev que está querendo subir de nível na carreira, é aprender mais sobre testes automatizados, testes end-to-end, unitários, funcionais e tudo mais. Mas eu tenho certeza que o Peixoto vai saber explicar isso até muito melhor que eu. Então, Peixoto, solta o verbo aí pra gente, velho. Ai, né? A bola tava cantada já, né? Que ia falar de testes, né? Mas eu acho que é realmente importante. Mesmo sendo desenvolvedor, acho que você precisa também pensar em testes, né? É uma parte fundamental hoje, né? Só para puxar até um pouquinho a sardinha para os lados dos QAs, aí, para eles não ficarem se sentindo excluídos desse episódio, né? Eu acho que também ali pro que quer ser sênior, acho que ele precisa conhecer ali fundamentos de teste e conhecer todos os tipos de testes possíveis, assim, que a gente puder fazer. Ah, mas quem vai fazer o teste unitário é o desenvolvedor, então eu não preciso saber de teste unitário. Precisa, né? Uma das coisas que eu pego muito em projeto, assim, às vezes, é, cara, o cara tá testando ali na interface gráfica um negócio que, era um testezinho unitário, resolvia aquele cenário, precisava daquele teste ali. Ele poderia, sabe? Ou, de repente, uma camada de integração que ia consumir um pouco menos. Às vezes, você tem o mesmo teste em todas as camadas, assim, exatamente o mesmo teste validando e, tipo, não tem essa necessidade. Então, acho que vale a pena entender, né? O que eu falei, precisa, às vezes, entender ali o que você quer testar, né, o porquê faz sentido estar nessa camada, não, aquele outro teste vai fazer talvez isso melhor e tal. E eu queria uma coisa aí que eu vejo muito, ali discuto com a galera ali, principalmente da comunidade de QA, que eu vejo, e que acho que vale aqui, independente, né, para ter desenvolvedor, todas as... Gente, não existe bala de prata, assim, tipo, não, vou usar isso, que isso aqui sempre vai resolver todos os meus problemas, seja de código, de teste, isso aqui. Não, existe contexto. Qual que é o seu contexto ali, isso vai ser importante. Então, acho que também é uma coisa importante. Às vezes, não é porque você resolveu um determinado problema muito bem de um jeito, que o outro problema você vai resolver do mesmo jeito. Você tem que olhar para aquele problema da forma que acontece especificamente para cada um. Então, talvez ali você vai usar outro tipo de ferramenta, vai utilizar um outro paradigma. Esse caso aqui eu vou tratar com não sei o que funcional, aqui faz... Então, pensem sempre isso aí, se faz sentido ali, qual que é o contexto do que você está fazendo, que você está tentando resolver, que vai valer muito a pena. Em cima do que o João falou, só complementando, João, eu acho que esse lance da linguagem ser permissiva, né, realmente é um problema, entre aspas, né, porque permite com que a pessoa que está aprendendo tenha uma curva muito alta de entrega, né, porque a linguagem permite que ela faça certas coisas, né, não trave ela, e ela chega do outro lado muito rápido, né, o problema é no longo prazo, né, então a tendência de produtividade dessa pessoa é que a curva ela cresça muito rápido, mas vai chegar no momento que ela vai estagnar. E numa linguagem, como você falou, que tipada, que é um negócio que não te obriga, mas ela te dá mais, vamos dizer assim, mais insights, mais referências, diz, olha, vem por aqui, faz assim, faz assado, né? Você decide, mas olha, tem isso aqui. Faz com que essa curva não seja tão acentuada, mas que ela seja mais gradativa e consistente desse lado. Então, putz, né, eu vejo muito assim, para que eu vou criar trocentos arquivos, né, e separar, não sei o que, mas eu acho que no longo prazo, né, você enxergar onde isso vai levar, né, pensar no crescimento, faz com que você
se importe com esse tipo de princípio, né? E eu acho que às vezes vem com a maturidade também, né? Às vezes você está inserido no contexto ali, onde você tem alguns seniors, bons seniors ali que possa te influenciar, né? Olha, que nem você está fazendo aqui, que nem a gente está tentando fazer aqui, né? De falar, vem por aqui, vai por ali, acaba ajudando pessoas a tomarem um caminho diferente do que esse, né? E em relação a teste, eu só vou dar só um complemento em cima, que é assim, definitivamente, se eu tivesse aprendido testes no início da carreira, teria sido bem diferente, muitas coisas que eu passei, né? E já teve vagas assim, que eu conquistei, né? Tava lembrando aqui algumas, mas que por causa dos testes, foi por causa nitidamente, foi por causa que eu sabia o teste, né? Putz, mas se era o Zika, aí foi assim, não era exclusivamente também só por saber o teste, mas aí é onde é o ponto que eu quero deixar. É saber quando usar o teste, o que você vai testar, né? O que é mais apropriado, né? Como o Peixoto comentou, existem vários tipos de teste. Aqui também falando para os devs, né? Existem vários tipos. Alguns atendem esse cenário, né? Que nem uma vez eu vi que tinha uma galera que tava tentando reinventar a roda, tentando testar um negócio com teste unitário. Eu falei, gente, mas isso aqui não depende disso, vocês querem isso. Aí falou, e tal. Eu falei, então, não é um teste unitário, isso aqui é um teste integrado, por isso que tá dando trabalho. Vocês não vão conseguir fazer isso aqui, porque isso não é apropriado. Então, saber o que é mais apropriado, né? O que aquilo testa, né? Porque normalmente se aquilo começar a dar muito trabalho para ser testado, ou aquele código não está preparado para isso, ou aquele teste talvez não é mais apropriado para aquela situação, né? Isso é um ponto. E, bom, mais ou menos isso que eu queria complementar aí. Mas assim, pessoal, só para deixar claro, tá? É claro que a gente pode escrever código bom e código ruim em qualquer linguagem. Não é porque você está usando C# que você vai escrever código maravilhoso, que você está usando Node, você vai escrever código péssimo. Existem vários níveis e você depende de você, na realidade, pensar no seu código de forma que ele seja mais fácil de dar manutenção. Quando eu digo você, não é você individualmente, né? Muitas vezes vai ser você, o seu time, sua liderança, todas as pessoas que estão envolvidas na criação daquele software. Mas o meu ponto é aplicar essas boas práticas para que você não passe por dor de cabeça, justamente essa maior curva aí de manutenção, de entrega que o Thiago comentou. Quem disse que deve C# faz código ruim? Uma piadinha, tipo puxar uma sardinha aí. Não, mas é isso aí mesmo. Mas eu tenho que trazer a polêmica. Eu sei que a gente tá estourada, mas eu preciso trazer a polêmica. E aí, dá pra ser dev sênior em 2 anos? Não. Rola aí. Não dá. Não dá. Eu falo isso porque, não dá. Só pra resumir com o seu comentário, eu acho que o dev sênior não é a quantidade de linhas que você coda, não é os terminais pretos que você coloca na sua tela, a quantidade de ferramentas que você sabe, é o tempo de maturidade e vivência que você passou por anos em projetos diferentes, tratando com pessoas diferentes, situações diferentes, erros diferentes, e essa é a expertise que você vai ter. Acho que eu já passei por situações que as pessoas acharam que, por saber, conhecimento não é experiência, são coisas totalmente diferentes. Então, respondendo a sua pergunta, não dá pra ser sênior de 2 anos. E, bom, para uma última dica para o pessoal que está nessa carreira aí querendo galgar um outro nível, dê uma olhada no último papo que eu gravei aqui com o pessoal, onde a gente falou sobre o roadmap. Esses pontos que a gente comentou lá do roadmap.sh, são muito relevantes. Então, se você quer construir uma boa base de fundamentos de conhecimento para evoluir na sua carreira, tem muitos temas legais que vocês podem estudar por lá. E para a galera que quiser acompanhar mais o meu trabalho, um pouquinho do que eu faço, eu gosto de compartilhar meus conhecimentos lá pelo Instagram. Então pode me seguir lá no @joaosouza.dev, que eu trago um pouquinho da minha experiência ali, algumas dicas também para você que está querendo evoluir na carreira por lá. De novo, pessoal, muito obrigado e pode ir na sequência. Show de bola.
bola. E, bom, para eu fechar aqui minha última contribuição aí pro Dev Senior é humildade, né? Tem uma frase aí que, putz, eu ouvi e nunca mais esqueci, nem sei mais onde foi que eu ouvi, mas é algo que me inspira muito, é que ninguém é velho demais que não possa aprender e nem jovem demais que não possa ensinar. Então eu acho que tendo isso como uma frase de cabeceira, cara, vai tornar a sua vida e de todo mundo ao seu redor 1000 vezes mais fácil. Então, pelo amor de Deus, fica com isso. Acho que foi o Balta que falou isso, não foi? Foi o Balta? Não sei. Foi o Balta, certeza que foi o Balta. Se foi, maravilha. O que é ótimo. Pode ter sido, porque olha, é uma pessoa que eu acompanho bastante. Maravilha. Bom, gente, é isso aí. Obrigado, Jéssica. Obrigado, João. Você também, Peixoto. Foi um papo bem legal, assim que a gente falou. E putz, poderia ter ficado muitas horas, mas eu acho que aqui foi dito coisas aí de pessoas que têm uma certa experiência e que certamente se você não passou, você vai passar. E putz, você não precisa aprender com necessariamente errando, você pode aprender com o erro dos outros, né? Então, a gente deixou aí algumas experiências que eu tenho certeza que vai te ajudar. E bom, é isso aí. Se você ouviu esse programa até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.